Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. No dia 1º de maio, eu publiquei um vídeo falando sobre a situação que a gente está passando por conta do coronavírus. Eu me referi ao fato de que os trabalhadores não estão indo trabalhar e que por conta disso a economia do mundo, a economia globalizada, vai sofrer um grande impacto. E por causa disso, os empresários, o patrão, os caras do dinheiro, as pessoas que resolvem como as coisas vão acontecer no mundo, estão preocupadas com o trabalhador. Mas é claro que essas pessoas não estão preocupadas com o trabalhador. Essas pessoas estão preocupadas com a mão de obra. E por que eu fiz o vídeo? Para tentar mostrar isso. É muito importante que quem está me assistindo entenda que o objetivo aqui é somente esse. Deixar bem claro que a mão de obra é tão importante quanto o capital. Isso não tem absolutamente nada a ver com comunismo, socialismo, nem nada do tipo. Eu sou plenamente, totalmente a favor do capitalismo. Só que eu sou a favor do capitalismo com ponderação, com razoabilidade. Não é possível que até hoje as pessoas continuem achando que o capital é a única coisa que precisa para se produzir alguma coisa. Nessa pandemia a gente está tendo a visão clara de que isso não é verdade. O capital sozinho não produz nada. O capital é tão importante quanto a mão de obra. Bom, esse vídeo é para falar do dia 1º de maio. Por que o dia 1º de maio é tão importante? Por que se comemora o dia do trabalho no dia 1º de maio? Na verdade, não é o dia do trabalho, é o dia do trabalhador. E o que se comemora não é o trabalho, é uma homenagem ao trabalhador. Para ser mais exato, é uma homenagem aos trabalhadores, especialmente os trabalhadores que morreram numa greve que ocorreu em Chicago, nos Estados Unidos, em 1886. É por causa dessa greve que o dia 1º de maio passou a ser a data escolhida para homenagem ao trabalhador. Muito importante falar sobre essa greve é o seguinte: era uma greve pacífica. Mas apesar da greve ser um movimento pacífico, apesar dos trabalhadores estarem desarmados, ainda assim a polícia abriu fogo contra os trabalhadores. Sim, isso mesmo, a polícia atirou contra os trabalhadores. Dia 1º de maio é por causa disso, é por causa dessa greve que aconteceu em Chicago em 1886. Muito importante dizer que a greve, apesar de ser pacífica, foi reprimida com violência, com a polícia abrindo fogo contra os manifestantes e com algumas mortes. Os trabalhadores começaram a se mobilizar, começaram a surgir, organizações de trabalhadores. E por que isso acontecia? É simples, porque as condições de trabalho eram desumanas. E é por causa dessas condições que os trabalhadores começaram a se unir, a se organizar, se mobilizar para mudar esse quadro. Para vocês terem uma ideia, até mulheres e crianças trabalhavam nas fábricas. Por que eu estou citando as mulheres aqui? Porque nesse caso, o caso específico aqui desse vídeo, eu estou falando de século XIX, 1880 e alguma coisa. Naquela época, as mulheres e as crianças eram aceitas para trabalhar por uma razão diferente de igualdade. Não era por questões igualitárias, não. É porque mulheres e crianças eram mais facilmente coagidas a aceitar as condições de trabalho. Mulheres e crianças eram muito mais fáceis de serem amedrontadas, pressionadas, coagidas a aceitar qualquer condição de trabalho. Porque é muito mais fácil você aterrorizar uma mulher ou uma criança, que são mais indefesas, do que aterrorizar um homem adulto. Mulheres, nada contra vocês trabalharem, estou falando de uma época diferente, 1880 e alguma coisa. Nessa época as mulheres só eram aceitas para trabalhar porque era mais fácil dobrar as mulheres, fazer com que elas aceitassem as piores condições de trabalho. Muitas pessoas morreram por cada conquista que era feita. Muita gente morreu, não só em greve, não só porque a polícia matou, mas também de fome, enfim, de doença. Muita gente morreu para cada conquista do trabalhador. Cada coisa que o trabalhador conquistava, cada coisa que existe na lei trabalhista que você conhece hoje, significa sei lá quantas mortes de trabalhadores há centenas de anos atrás. Por que eu estou falando isso? Que é muito importante que você, trabalhador, entenda que você precisa lutar pelos seus direitos. Porque os seus direitos não foram dados por ninguém. Não foi um presidente da república que te deu o salário mínimo. Não foi nenhum líder mundial que te deu a semana de 48 horas de trabalho. Cada direito trabalhista que você tem não foi dado por ninguém. Foi conquistado com muita luta. Foi conquistado com muita morte. Então você precisa lutar por esses direitos. É muito importante que você entenda que os direitos trabalhistas não são dados por ninguém, eles são conquistados com luta, muita luta. Vamos falar agora do salário mínimo.
De novo, eu tentei pesquisar aqui valores que eram pagos antes do salário mínimo. Então eu só achei uma citação que falava aqui em 33 moedas da época. As moedas da época era o shilling, é uma moeda inglesa. Não importa pra gente, o que importa o cara recebia 33 dinheiros. Isso antes da Revolução Industrial. Da transição do feudalismo para o capitalismo, logo no começo, lá atrás, o artesão recebia 33 dinheiros, a moeda da época. Durante esse processo, durante o surgimento do capitalismo, esse valor foi caindo. Então, esse mesmo historiador cita, por exemplo, 16 moedas da época, 16 shillings. E por fim, na Revolução Industrial, ele fala em 6 shillings. Ou seja, o cara passou de 33 para 6. Eu nem sei fazer essa conta aqui, peraí, 6 vezes 6, 36. É um sexto. O cara passou a ganhar um sexto do que ele ganhava por causa da Revolução Industrial. Por que isso acontece? Porque os trabalhadores não tinham consciência, como não tem até hoje, consciência de que eles não são cada trabalhador individualmente. Os trabalhadores são todos eles um único trabalhador. Quando o trabalhador entender que ele é uma classe, ele não é uma pessoa ou um indivíduo, ele é todos os trabalhadores ao mesmo tempo, quando o trabalhador criar essa consciência, a mão de obra vai passar a ter valor. Na época, os trabalhadores não tinham essa consciência. Então, o que o cara pensava? Exatamente o que o trabalhador pensa hoje em dia. Se eu não for trabalhar, se eu não aceitar, eu estou recebendo 33 dinheiros. Se eu não aceitar 16 dinheiros, alguém vai aceitar no meu lugar. É exatamente a mesma mentalidade que o trabalhador tem hoje em dia. Se eu não aceitar R$ 1.039 de salário, alguém vai aceitar no meu lugar. O trabalhador está certo? Sim, está. Mas por que ele está certo? Porque até hoje o trabalhador tem uma dificuldade enorme de entender o que é classe. O que é uma classe? O que é se unir? Os trabalhadores não conseguem entender isso. O dia que o trabalhador conseguir entender isso, as coisas vão mudar. Todos os direitos trabalhistas que você conseguir imaginar não foram cedidos pelo patrão porque ele é bonzinho. Não foram dados por nenhum líder mundial, por nenhum presidente da república porque está preocupado com o trabalhador. Não. Todos os direitos trabalhistas foram conquistados com muita luta. E é disso que eu quero falar. Eu quero falar sobre luta. Enfim, chegando aqui ao final do vídeo, eu queria dizer o seguinte. Eu estou fazendo essa série de vídeos porque eu estou querendo muito despertar a consciência das pessoas e, se possível, conseguir mais pessoas que pensem igual a mim para criar um movimento, não só no Brasil, mas um movimento mundial para a mobilização dos trabalhadores. É isso mesmo. Eu quero criar um movimento para que todos os trabalhadores do mundo se movam, se mexam, se mobilizem todos juntos, todos ao mesmo tempo, na mesma direção. Nós precisamos criar um movimento em que o trabalhador consiga se organizar, se movimentar, se mobilizar, todo mundo fazendo tudo ao mesmo tempo, na mesma direção. Eu vou fazer o próximo vídeo, eu vou falar como que a gente vai fazer isso. Por favor, se inscrevam no canal, toque no sininho para ativar as notificações, deem um like ou um dislike, escrevam um comentário, pode escrever qualquer coisa, tem que ter comentário, porque os comentários são considerados como engajamento. Então façam um comentário, escrevam qualquer coisa e compartilhem esse vídeo com os amigos. Quanto mais gente assistir esse vídeo, quanto mais trabalhadores se unirem em prol dessa causa, melhores serão as condições de trabalho para todos nós. Mais uma vez, obrigado pela atenção de todos, até o próximo vídeo.